Olha, gente, ontem à tarde teve protesto dos moradores de Cosme de Farias na Avenida Bonocô em relação ao confronto que houve da Polícia Militar com criminosos. 2 pessoas acabaram morrendo. De acordo com a polícia, eram homens que tinham extensa ficha criminal, mas os familiares contestam a versão e estão reclamando aí, cobrando por justiça. Teve protesto de tarde, à noite também. Os rodoviários ficaram impossibilitados de circularem até o final de linha de Cosme de Farias. Esse serviço foi retomado só no final da noite de ontem. A informação confirmada agora há pouco pelo Sindicato dos Rodoviários. Então, por algumas horas dessa segunda-feira, não houve transporte público por conta dos protestos. Protesto de noite à tarde. Quem acompanhou essa situação de pertinho foi a repórter Larissa Baracho. A gente vai acompanhar agora. Moradores, familiares e amigos do Cleberson dos Santos, tinha 22 anos, protestam na manhã desta segunda-feira aqui, pedindo justiça pela morte deste jovem. Ele acabou morrendo durante um confronto com as equipes da Rondesp Atlântico na noite do último sábado, aqui em Cosme de Farias. De acordo com a Polícia Militar, eles realizavam, as equipes da Rondesp, uma incursão aqui na região de Cosme de Farias, quando entraram em determinado local e homens armados estavam ali naquele local e houve um confronto. Um desses homens, que durante esse confronto com as equipes da Rondesp na noite do último sábado, teria envolvimento, de acordo com a polícia, com o tráfico de drogas. Mas acontece o seguinte, a manifestação é da família e dos moradores amigos do Cleberson. O Cleberson, de acordo com a família, não tinha envolvimento. Na hora que estava acontecendo este confronto, ele estava em um determinado local trabalhando. Ele trabalhava com alvenaria, trabalhando com obras. E quando as equipes da polícia chegaram, ele teria corrido e atingido ali por um disparo. Acabou sendo encaminhado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu sou tia de Cleberson e assim, não vai trazer a vida de Cleberson de volta, porém, tem reportagem, policiais também, sujando a imagem de meu sobrinho. Não teve confronto com o Cleberson não estava armado, Cleberson não é traficante. Tem vídeo de Cleberson trabalhando, tem clientes minhas também falando que via meu sobrinho trabalhando. Então, assim, chega de abusar do poder de autoridade. Tem que trabalhar certo, tem que trabalhar correto. Nem todos que moram no Cosme de Farias é vagabundo. Então, se eu escutasse o tiro, corresse e minha cara fosse baleada, eu seria vagabunda, eu seria traficante, eu seria errada. Como é que eles iriam colocar o meu nome também? Como é que iria colocar o meu julgo também, é dar julgo? Não pode, chega. A gente não pode se recuar, porque se a gente ficar com medo de falar, vai continuar, vai se retornar todas as histórias, famílias vai chorar. Então chega, tem que trabalhar certo, tem que trabalhar correto. Vai estar chorando por Cleberson. Amanhã tem outra família que tá aí, vai chorar, porque essa mãe está tirando. Podia ter criança na rua. Muita coisa que podia ser. Senhora de idade, um bocado de gente, mas não pode, tem que acabar isso. Quando vai acabar isso? Meu neto era meu bebê, eu criei ele desde pequeno. Era menino bom, carinhoso, não se envolvia em nada, não era ladrão, não se envolvia em nada. Estava trabalhando, eles mataram com vestimento de meu neto e na degrinha, na imagem de meu neto, dizendo que era meu neto não era traficante, não era ladrão, não era nada. Era menino direito, eu criei ele desde bebê. Eu que criei ele desde bebê. O trânsito está bastante complicado. Uma parte da via foi interditada pelos manifestantes, pelos familiares e amigos do Cleberson dos Santos. Se Cleberson não fosse inocente, a gente não estaria aqui fazendo isso. A gente não estava procurando, apesar que não vai trazer a vida dele de volta. Não vai. A polícia informa o seguinte, que estavam incursionando na região quando equipes da Rondesp Atlântico acabaram avistando homens armados traficando na área e estes homens teriam atirado aí contra as equipes da Rondesp. Um homem, inclusive identificado como Wendel de Oliveira Silva, de 25 anos, ele morreu neste confronto. De acordo com a polícia, tinha envolvimento com a criminalidade. Mas o que acontece? O Cleberson, de acordo com a família e os amigos, não tinha envolvimento com nada. A gente ouviu a Polícia Militar, que trouxe os detalhes do que teria acontecido, e a gente escuta também a versão dos familiares do Cleberson. Justiça, 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 justiça.
A gente veio junto com eles aqui para Cosme de Farias, segunda travessa José Pititinga, onde o Cleberson foi encontrado vítima de disparos de arma de fogo na noite do último sábado, exatamente neste local. Só nossa equipe veio aqui com os moradores para mostrar de perto, né, a versão, né, dos familiares e dos amigos. De acordo com a família, o Cleberson dos Santos tinha 22 anos e na noite do último sábado ele estava trabalhando exatamente neste local. É um terreno de um amigo, então ele se... A irmã, né, a tia, o pessoal estava comentando o seguinte, que ele foi encontrado cheio de barro no corpo, porque ele estava trabalhando, cavando justamente aqui nesse local. E aí, quando ele estava aqui na região, versão da família, os policiais, eles desceram dessa escadaria e já vieram atirando. Então, os moradores informam que eles vieram atirando aqui da região. Quando o Cleberson percebeu a presença da polícia, correu. No momento que ele correu, ele foi atingido e acabou morrendo. Por isso que a família e os moradores aqui protestam, manifestam, pedem justiça pelo Cleberson. E agora vocês aqui dando o último adeus, mas seguem pedindo por justiça, porque, de acordo com vocês, o Cleberson não tinha envolvimento com nada. Isso, como eu falei, não vai trazer a vida de Cleberson de volta. Porém, a gente está tentando limpar o nome dele e pedindo justiça sim, porque os policiais lá, o Estado chega atirando, age de má fé sim. Todos que moram no Cosme de Farias, eles tratam como marginal, como traficante, e o meu sobrinho foi dado morto como traficante. Um momento muito difícil, né? Porque ele não tinha envolvimento, né? De acordo com vocês que conheciam ele há muito tempo, e agora, infelizmente, tendo que enterrar um jovem de 22 anos. Inocente mesmo. Eu não tenho palavra nenhuma, não. A gente vai seguir acompanhando mais detalhes sobre este caso, né, que aconteceu na noite do último sábado. E hoje, né, segunda-feira, os familiares e os amigos estão se despedindo deste jovem de 22 anos. Ontem a gente já tinha trazido aqui detalhes dessa situação, do confronto que houve no fim de semana. A Polícia Militar tem a versão dela. Aí é um desafio inclusive para o novo comandante da Polícia Militar, Coronel Guimarães, que ele esteja sempre com as portas abertas para ouvir também o apelo da comunidade, dos moradores. Afinal de contas, o papel da polícia é garantir a segurança do cidadão e da cidadã desse estado. Essa é a versão dos familiares, de que os policiais já chegaram atirando em Cosme de Farias e o Cleberson não teria envolvimento com a criminalidade. O clima segue tenso em Cosme de Farias, mas os rodoviários voltaram a circular. Cris Cambuí já está por lá, aqui de volta ao vivo para atualizar tudo para a gente. Está com você, Cris. Exatamente, viu, Tiago? Inclusive, ontem, né, quando eu vim aqui para Cosme de Farias, que a gente trouxe toda essa situação, né, desses dois homens que foram mortos durante este confronto, a família do Cleberson me parou. Eu já estava dentro do carro voltando para a TV e eles me pararam no meio do caminho justamente para trazer essa versão que a gente acabou de acompanhar aí na reportagem de Larissa Baracho, né? Ele dizendo que justamente o Cleberson não tinha nenhum envolvimento e que por conta disso eles estavam colocando a cara mesmo na tela, justamente por garantir que este rapaz era inocente. Eles disseram, inclusive, né, durante a conversa que eles tiveram comigo, que o Cleberson e o Wendel, né, que era o cabeça-cara de uma facção de duas letras que tem atuação aqui em Cosme de Farias, eles foram mortos em lugares separados, ou seja, a família disse que eles não estavam no mesmo ponto, no mesmo local, justamente como forma de dizer que eles não tinham nenhum tipo de ligação, né? Agora, voltando a falar aqui do bairro, a gente percebe que realmente o clima não está mais tão tenso quanto ontem. A gente vê aqui viatura da polícia posicionada, tem outra que está fazendo ronda a todo momento, o pessoal já se preparando para sair, para trabalhar. Já está saindo para trabalhar, pessoas indo para a escola. A polícia chega aqui justamente, né, para poder acabar com esse clima de tensão que estava tomando conta do bairro, justamente por conta, né, dessa troca de tiros que houve aqui no fim de semana. Então, a partir de agora, eles aqui, né, o morador já fica mais tranquilo, já volta a ter a sua rotina normal. Estamos neste momento aqui no final de linha de Cosme de Farias, barraquinha já ali, ó, sendo aberta, o pessoal já começando a organizar
voltar à sua rotina novamente. Galera já aqui preparada para poder ir para o seu trabalho. Todo mundo começa cedo para ir para os corres, né, gente? Tem que trabalhar para pagar os boletos, né? Todo mundo aqui, ó, já cedo. Ó, ela tá me filmando ali, eu vou filmar ela também, viu? Vem cá, meu amor. Você que sorriu para mim, porque eu sou assim. Como é que tá o clima? Já tá mais tranquilo aqui no bairro? Me conte. Bom dia. Bom dia, tá tudo bem. Tá indo pro trabalho agora? Qual é o bairro que a senhora vai? Eu vou pra Boa Vista de Brotas. E os ônibus aqui estão demorando muito? Mais ou menos. Tá tranquilo? Tá. Agora, ontem os ônibus chegaram a ficar sem rodar, não foi por um período? Eu não vi nessa hora que eu já tava em casa, eu nem sabia, eu tava vendo o jornal, mas não sabia não, fui ver depois. Aí, ó, tá vendo? Assistindo a Record Bahia e descobriu exatamente que não tinha ônibus por conta da gente. Mas é exatamente isso, viu, Tiali? Ontem, né, por conta, inclusive, dessa manifestação que aconteceu aqui em Cosme de Farias, né, os familiares acabaram ateando fogo, né, colocaram fogo no meio da pista, justamente para poder chamar a atenção. Então, os ônibus, os rodoviários ficaram com receio justamente de circular aqui no bairro por conta disso, né? Porque eles ficam realmente com medo de colocar, né, a integridade física deles. Aqui, ó, mais uma viatura chegando. Essa é a viatura que está fazendo as rondas. Tem uma viatura que está posicionada aqui no final de linha e uma outra viatura que está fazendo rondas justamente, né, para acabar com aquele clima de tensão que estava tomando conta aqui do bairro. Então, os policiais, o policiamento, ele está sendo reforçado aqui em Cosme de Farias com a ideia justamente de trazer aquela sensação de segurança, né, para os moradores e trabalhadores, rodoviários, enfim. E essa é a situação de momento. A gente percebe aqui o ponto já ficando cheio, o pessoal já indo para o seu trabalho. E essa é a situação de barraquinhas já abertas, comércio já se organizando ali para abrir também. Então a gente percebe que, apesar do clima de tensão que estava tomando conta, a rotina dos moradores aqui do bairro está voltando ao normal. Eu volto com você aí no estúdio. A Polícia Militar presente para evitar novas retaliações por conta de criminosos que insistem, né, em permanecer em Cosme de Farias, mas tem aí a denúncia, o apelo também das famílias de bem, que agora buscam por justiça. A orientação é buscar a Corregedoria da Polícia Militar no bairro da Pituba, registrar queixa, fazer a denúncia para que a investigação também aconteça em relação à ação que houve no fim de semana em Cosme de Farias. Mas a polícia não tem data para sair do local, viu? Permanece por lá, uma equipe fica fixa no final de linha, até para garantir também tranquilidade para os rodoviários. Outras viaturas seguem circulando por toda a Cosme de Farias para seguir com as rondas também, rondas de rotina. Tá aí a situação ao vivo para você, a gente atualizando tudo aqui no Bahia no Ar. Muito obrigada, viu, Cris Cambuí?